Vamos agora ouvir a palavra de Deus, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Apocalipse 16, no versículo 4, fala assim: O terceiro derramou a sua terça taça sobre os rios e as fontes das águas e transformaram-se em sangue. E no versículo 5 diz assim: Ouvi então um anjo das águas dizer: Tu és o justo que é o que será santo que assim julgas, que é o próprio Cristo, né? Justo, santo. E nosso Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 6 diz assim: Porque ele derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber, eles merecem. E no versículo 7 diz assim: Ouvia o altar dizer assim: Senhor Deus de Minotor, se verdadeiro, justo o teu julgamento. O julgamento de Deus é justo. E no versículo 8 diz assim: O quarto derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. E no versículo 9 diz assim: E os homens foram queimados por grande calor, amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear os flágios, não quiseram arrepender e dar-lhe glória. Quem não quiser se arrepender e não dar glória a Deus, passa por isso, né? E nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 fala assim: O quinto derramou sua taça sobre o trono da fera, deu seu reino, escureceu e seu súbito mordiam a língua de dor. Fera foi derramado fogo nela. E no versículo 11 diz assim: amaldiçoaram a Deus do céu por causa de seu sofrimento e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. Não se arrepende, é problema muito sério. E no versículo 12 fala assim: O sexto derramaram a sua taça sobre a grande reino, e o grande rio, e Eufrates, e secaram-se as suas águas para que se abrisse o caminho ao rei do Oriente. E no versículo 13 fala assim: Vi sair da boca do dragão, da boca da fera, toda a boca do falso profeta, 3 espíritos imudados semelhante às rãs. E no versículo 14 diz assim: Se são os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter os reis de toda a terra a fim de reuni-los para batalhar a grande dia de Deus denominador. E no versículo 15 fala assim: Eis que ele venho como um ladrão, feliz aquele que vigiai quando as suas vestes, para que não ande nu, tornando-se sua vergonha. Ele vai vir como um ladrão, ele vai vir sem avisar, avisado já está. E no versículo 16 diz assim: E eles se reuniram num lugar chamado em
Blaiso, Erte Madagdon. E no versículo 16 fala assim: o sétimo arrumou sua taça pelas áreas e suas do templo, uma grande voz de trono que dizia: está pronto. Houve então um relâmpago, vozes, trovão, e assim como um tamanho das grandes, como jamais uns homens na terra. E no versículo 19 diz assim: a grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade de nação caíram. A de Deus lembrou-se de grandes a Babilônia, para que dar de beber o cálice do vinho e de sua ira. Ártedes. E no versículo 20 fala assim: todas as ilhas fugiram-se e montaram, algumas foi encontrada. E no versículo 21 diz assim: grandes pedras de gelo que puderam passar em talento caíram o céu sobre os homens, e os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da ceivada. Para este foi terrível. Agora vamos para 16, né? Então nós vai para 17, né? 17, a palavra de Deus. E no versículo 1 do capítulo 17 de Apocalipse fala assim: veio então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo: vem, eu te mostrarei a condenação das grandes na meretriz e de beza de 2 águas. E no versículo 2 diz assim: com aquele que continuaram os reis da terra, e ele recebeu as habitação de todas as venhas da sua luxúria. E no versículo 3 diz assim: transportou-se-me então o espírito do deserto, e eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nome blasfêmias, com 7 cabeças e dos 7 chifres. E no versículo 4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura, escarlates, adornates, ouro, pedra preciosa, pérolas, uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície e sua prostituição. E no versículo 5 diz assim: e sua fronte estava escrito um nome simbólico de Babilônia: grande é a mão da prostituição e da abominação da terra. E no versículo 6 diz assim: vi que a mulher estava hebreia de sangue, embreada de sangue, de santo sangue. E Jesus estava vestido em cheio de espanto. Jesus estava Jesus estava cheio da visão. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa visão para a nossa salvação. Jesus Cristo te ama muito. Amém. Jesus Cristo é teu pastor. Amém.